Se você está curioso para saber o que aconteceu na Comic Con nesse final de semana sobre a DC Comics, não sai daí que depois da vinheta eu e mais os CDCs, Lanterna Verde e Star-Lord vamos estar explicando, fazendo um resumão sobre tudo e explicando melhor tudo o que aconteceu sobre os trailers e etc. Então solta a vinheta logo! Beleza, galera, começando por Arrow. Foi confirmada para a quarta temporada de Arrow um novo traje para o arqueiro, sem contar também um personagem, um arqueiro verde totalmente diferente do que a gente andou vendo nas outras temporadas. Em outras palavras, nós, segundo o diretor, nós veremos um arqueiro verde das HQs na série. Isso é algo que tava todo mundo esperando, vamos concordar, né? Porque o Oliver Queen e o Arqueiro Verde eram totalmente diferentes do que a gente estava acostumado a ver. E parece que finalmente, após tantas críticas, tanto ódio disseminado em cima da terceira temporada, o diretor resolveu trazer de volta a essência do verdadeiro Arqueiro Verde. Assim que foi confirmado o novo traje, a legenda do Instagram com a foto dele era a seguinte: Arqueiro Verde está chegando. Só que um detalhe que muito importante, que vale até destacar: a palavra verde estava em letras maiúsculas, ou seja, para dar maior ênfase àquilo. Isso em a maior parte dos sites geeks, nerds e afins comentaram que é bem possível ter sim um arqueiro verde como nós estamos acostumados a ver. Sarcástico, brincalhão, enfim. Quem sabe não teremos mais um Batman de arco e flechas. Apesar que muitos personagens do Batman já introduzidos vão permanecer. Assim como, pelo jeito, não vão deixar de introduzir outros vilões e outros heróis e enfim. Também, além da foto do novo uniforme do arqueiro, também saiu sobre o novo uniforme do Deagle. Exatamente, parece que ele vai usar um uniforme totalmente diferente do que a gente está acostumado. Ao que parece como que um soldado, né, bem equipado e tudo mais. Achei bem interessante, bem legal a forma como tá o novo traje. Tanto do Deagle como do Oliver. Mas principalmente do Oliver. Eu achei super diferente, super da hora. Realmente ficou muito parecido com a HQ própria, Arrow, né? Ficou bem legal. Totalmente diferente do que a gente já viu em todas essas temporadas. Isso é bom, afinal, a terceira temporada foi cheia de críticas, né? Como eu já falei. Então, isso vai dar, se eles jogarem da forma correta, vai dar pra se redimir com os fãs, né? E aumentar significativamente a audiência de Arrow. Agora, deixando Arrow um pouquinho de lado, vamos falar um pouco sobre outra série que está deixando todo mundo louco, criando teorias doidas, fazendo com que todo mundo exploda a cabeça de tanto tentar pensar e tentar entender o que está acontecendo. Uma série que, como podemos dizer, toca o seu coração. Uma série que faz seu coração acelerar e muito. Exatamente, para você que conseguiu entender, eu estou falando de The Flash. Bom, primeiro de tudo, esse raio azul, que com certeza foi o que deixou todos encanados, vamos dizer assim. O que é esse raio azul? Essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo. Será que é o Jay Garrick, que foi confirmado agora na Comic Con também? Melhor dizendo, já foi confirmado desde o último episódio da primeira temporada de The Flash. Será que é o novo vilão, o Zoom, que foi confirmado também? Ou será que é o nosso querido Kid Flash, Wally West? São perguntas que assim, a gente só vão ser respondidas durante a segunda temporada. Mas isso não nos impede de criar teorias, né? Afinal, a série The Flash é o que faz isso com todos nós. Bom, começando a discutir sobre essa questão do raio.
Eu tenho 3 teorias. Primeira, acredito que esse raio possa ser o próprio Barry Allen, Flash. Só que a versão dele do futuro. Quem acompanhou as HQs dos Novos 52 percebeu que tem 2 Barrys, certo? O Barry do presente, que a gente está acostumado a ver na série, e o Barry do futuro, que usa um traje azul, e conforme ele corre, o trajeto que ele deixa de raio é azul. Pode ser ele. Afinal, foi tão cogitado na primeira temporada sobre um Flash do futuro, né? Alguns dizendo que era o Harrison Wells, né? Isso nada impede de que esse raio azul possa vir a ser ele. Quem sabe? Seria legal introduzir. Afinal, como quem chegou a ler essa saga do Flash do futuro sabe muito bem que ele só vem para o presente do Barry, dele, enfim, por conta que ele começou a ficar lento, certo? É estranho, sim, o Flash fica lento, mas ele começa a perder tempo. Pra ele tá rápido, porém ele acaba tendo um atraso de, por exemplo, 15 minutos para viajar, para correr de um país para o outro. Além dessa teoria de que possa ser o Flash do futuro, também acredito que possa ser Jay Garrick, que foi confirmado. E, assim como nós podemos perceber no trailer, ele vai aparecer porque algum problema está acontecendo em Central City. Alguma coisa muito ruim apareceu lá. Inclusive, a primeira fala dele no trailer é: My name is Jay Garrick, and your world is in danger. Então, se for o Jay, esse raio azul seria por conta do capacete dele. O que eu acho que pode ser meio difícil dessa teoria se encaixar a esse raio, mas não vamos descartar nada, né? Vamos usar todas as teorias que nós temos ao nosso favor. Outra também pode até ser mesmo o próprio Kid Flash, né? Não sei como o diretor está pretendendo trabalhar com relação ao Wally West nessa segunda temporada. Vai que ele cria um novo traje pro Kid, né? Faz um totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Em decorrência disso, o raio dele permanece azul, né? Para poder diferenciar do Barry. Porque nas HQs eu acho que a diferença, pelo que eu percebi, quase não tem, né? Com relação ao raio. Mas com relação às outras coisas, ao uniforme principalmente, há sim diferenças. Outra teoria sobre esse raio, podemos dizer que, como foi mostrado no final, o vilão Zoom é confirmado. Então, quem sabe esse raio não seja do próprio Zoom. Como alguns de vocês devem saber, ele, apesar do traje amarelo, há diferenças dele para o outro Flash Reverse, que no caso é o Professor Zoom e o Bart Fon. Zoom, chamado Solomon Hunter, tem as características do traje amarelo com detalhes vermelhos e azuis. Vem daí então essa teoria que possa ser esse raio azul do próprio Solomon, né, do próprio Zoom. Bom, essas são as teorias que eu consegui formular até o momento sobre esse raio, que foi assim praticamente o que mais destacou, né? Ou uma das muitas coisas que destacaram nesse trailer. Agora falando das confirmações de outros personagens e os respectivos atores e atrizes. Foi confirmado, como já dito, Jay Garrick. O ator que vai interpretar ele chama Ted Sims. Ted atuou em Raise the Bar e Master of Sex, certo? Não conheço esse trabalho dele, mas falando em questão da aparência física e tudo mais, ele ficou perfeito. Gostei muito dele. Foi praticamente amor à primeira vista. O cara tem tudo para ser o Jay. Olha só, a semelhança é grande. Agora, não sei se a questão da personalidade vai ser a mesma, mas ao que pareceu, a forma dele falar no trailer já mostrou que pode sim ser parecida, até na personalidade. Outra personagem confirmada é Patty Spivot. Para quem leu as HQs dos Novos 52 e até mesmo anteriormente na pré-Flashpoint, a Patty aparece. E como alguns que para quem chegou a ler, a Patty é o novo par amoroso do Barry. Eles se casam, né? Ou melhor, moram juntos, né? E ela é totalmente diferente da Iris, né? Ela é mais ativa da vida do Barry. Ela pega muito no pé dele com relação a algumas coisas.
e se preocupa bastante com ele. O que leva a crer que Iris não vai ser mais par romântico do Barry. Ela vai ser uma mera amiga, certo? Então a Patty entra aí nesse meio. O diretor ainda confirmou que a Patty ela é apaixonada pelos meta-humanos e principalmente pelo Flash. Ela é apaixonada pelo Flash a partir do momento que ela descobrir quem é o Flash. Imagina só então. A atriz confirmada para interpretar Patty Spivot é Chantal Van Santen. Ela fez a série The Messengers, mas essa série acabou de ser cancelada, né? Só teve a primeira temporada, que foi sinceramente um desastre, mas a atuação dela foi muito boa, né? Inclusive o diretor fala que está empolgado para ver a atriz de The Messenger atuando na segunda temporada. Uma atriz extremamente bonita. Achei que ficou um pouquinho mais... Achei ela um pouquinho velha pro Barry, mas tirando isso tudo ok. Muito linda, perfeita, espero que ela mande muito bem. Também, confirmado para a segunda temporada de The Flash, temos o nosso querido Tom Cavanagh, Harrison Wells, ou Eobard Thawne. Tom confirmou a presença dele na segunda temporada. Falou que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Harrison Wells, mas que também Eobard Thawne vai estar atuando. Enfim, independente do que acontecer, o certo é que Flash Reverso, Professor Zoom, ainda vai aparecer na segunda temporada. Outro vilão também confirmado é o Zoom, mas ainda não tem ator definido para ele. E, de certa forma, o que me preocupa é a questão que nós temos o Professor Zoom já, que é o Wilbur Thawne. O Zoom, para quem conhece das HQs, sabe muito bem que é o Solomon Hunter. Será que eles vão introduzir o Solomon? Faz sentido, porque o Wally está confirmado, né? E aí? Será que esse Zoom na verdade é o Wilbard Thawne e eles vão misturar as personalidades do Solomon com o Wilbard? É muito dúvida. Eu sinceramente quanto a isso não sei o que dizer. Eu só espero que eles não façam introduzam uma coisa que vai acabar que vai ficar complicada para discorrer da história. Contudo, apesar desse receio que eu tô, confio muito na capacidade dos diretores e roteiristas da CW com relação a The Flash. Então assim, de certa forma, dá até pra me acalmar um pouco. E como eu falei, também, Wally West foi confirmado. Não tem um ator definido, pelo menos não saiu. Acho que vai ser surpresa, a gente vai ficar sabendo só no dia, né? Só no dia que a gente for assistir o episódio que vai ter o Wally. Como a Iris é negra, acredito também que o Wally seja negro, né? Seguindo a tendência dos Novos 52. Praticamente a série The Flash está sendo inspirada nele. Em algumas partes, né? Algumas coisas estão mudando e tal, mas vamos ver. Com relação ao Cisco, foi já falado desde a primeira temporada que provavelmente o Vibro iria aparecer. E também nesse trailer a gente pode escutar que a Caitlin fala que não pode mais permanecer junto com eles. Isso seria um pontapé inicial para a nossa querida vilã Nevasca. Então você imagina como essa temporada vai estar muito louca. Nevasca, Zoom, Professor Zoom, Wally West, Patty Spivot, Jay Garrick. Meu Deus do céu, eu vou ficar louco. Bom galera, agora é só torcer para dar tudo certo e tudo muito bem. E espero que a parte concreta de toda essa, de tanto de Arrow como de Flash, seja tão bonita como a teoria que está sendo até o momento, né? Confio muito e espero que seja mesmo. Eu tô torcendo para que seja foda. Para ficar mais foda, além de todas as notícias, também tem a questão de que o símbolo do Flash vai ficar com fundo branco. Então assim, além de todas as confirmações, além de tudo isso que já foi falado, mas o uniforme que vai seguir as HQs clássicas, né, as antigas. Então isso é lindo, cara. Não tenho o que reclamar até agora, né? Espero que não tenha o que reclamar. Quanto a Arrow e The Flash, era esse resumão que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Agora fiquem com o CDC, o Lanterna Verde, que vai falar sobre o Esquadrão Suicida, e logo em seguida o nosso CDC Star-Lord, que vai falar do tão cobiçado e exaltado trailer do
Batman vs Superman. Até mais, galera. Huh? If I'd only see Oh, I'm not gonna kill you. that the joke was on me. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Fala, Lanterna Verde, CDC da DC Comics Brasil, e hoje eu vou comentar sobre o trailer do Esquadrão Suicida. Bom, o trailer começou, o trailer rodou, tá rodando na internet aí, já passou dos 20 milhões de views. A DC arrebentou nessa Comic Con. Não tem como falar desse trailer sem falar da Comic Con da DC, dizendo que foi extremamente muito boa. Então vamos lá. Primeiramente, a DC começou sua conferência chamando todo o elenco de Esquadrão Suicida. O David Ayer entrou. David Ayer, pra quem não sabe, é o diretor do Esquadrão Suicida, falando que foi um prazer filmar com esses caras, que foi um grande privilégio. Então chamou todo mundo. O Will Smith mandou todo mundo bater palma. Todo mundo bateu palma, celebrou. Eles não falaram muito. O público-alvo era Batman vs Superman. Então eles deram espaço pro Batman vs Superman esse ano. Bom, o trailer inicia com a Amanda Waller dizendo para um general americano que ela tem culhão, que ela é fodona e ela pode controlar esses caras a favor deles. Então, eles começam lá conversando, aparece a Arlequina, aparece o Pistoleiro, aparece todo mundo, e ela dizendo que se der merda, eles fizerem alguma merda, o culpado vai ser eles mesmos, e a população vai acreditar pelo fato deles serem criminosos. E é isso, galera. Então, o trailer começa muito bom, a música do trailer é muito boa, aquela música dizendo... Eu li uma matéria dizendo que é a Arlequina que tá cantando aquela música, e aquela música é bem sinistra mesmo. Vemos a primeira cena oficial do Jared Leto como nosso querido Coringa. Cara, ele tá insano, a risada dele tá muito boa, tá sinistra, ela dá umas pausas assim, tipo, bem sinistras. E a cena é revelada que ele tá dando choque na Arlequina ainda, quando ela ainda era a psiquiatra dele, a nossa querida Harley Quinzel. E ele fala a frase icônica que já praticamente já está imortalizada no trailer, que é: eu não vou te matar, eu vou te machucar muito. Cara, eu gostei muito do trailer. Mudou um pouco as minhas impressões, porque até então eu não sabia o que esperar desse filme. Pra mim tá sendo um tiro no pé, um tiro no escuro, que a DC tá acertando em cheio. Também eu achei muito interessante também a forma de como eles abordaram o Esquadrão Suicida, mostrando que realmente eles são perigosos, mas eles podem ser usados a favor deles. Aparece também o Killer Croc. Eu achei o Killer Croc, o design dele é muito bom, porque primeiramente ele não é feito em CGI, ele é feito com maquiagem mesmo. Eu prefiro assim. Cara, ano que vem é o ano promissor, é o ano do vamos ver da DC. É o ano que ela tem que arrebentar, ela não pode deixar de... Os filmes que ela vem ano que vem são decisivos. Se Batman vs Superman for bom, Liga da Justiça vai ser bom. Se Esquadrão Suicida for bom, o resto dos filmes da DC vão ser bons, o universo da DC vai estar consolidado. Então, cara, é preciso torcer muito para a DC, porque aí a gente vai ter a rivalidade entre Marvel e DC. Rivalidade não, porque eu não gosto de usar essa palavra. Nós vamos ter a concorrência entre Marvel e DC lado a lado. Não vai ser tipo uma disputa desleal, como por exemplo alguns anos atrás. A Marvel estava largada há muitos anos na frente e a DC ainda tentando começar a sua trajetória. Bom, galera, foi isso. Não esqueça de curtir o vídeo. Agora fique com o nosso CDC Star-Lord. Black and blue. God versus man. Day versus night. The red capes are coming. The red capes are coming.
E aí, aqui é o Zangado no game da primeira meia hora. E o game que eu vou jogar hoje... Mentira, galera, não é isso não. Salve, salve, galera. Aqui é Levi Kaique Ferreira, Star-Lord. Vocês devem estar se perguntando, o que um Star-Lord está fazendo num vídeo da DC? Calma, calma, que eu já vou explicar. Não sei também, não sei o que eu vou explicar pra vocês. É um personagem que eu gosto, eu acho que vocês também devem gostar de quadrinhos, então... Whatever a produtora, whatever a editora, a gente gosta de tudo, então... Eu sou Star-Lord. Mas eu acho que isso não importa muito, né, galera? A gente veio aqui pra falar do que interessa. E o que tá interessando pra gente nessas últimas semanas? Batman vs Superman. Saiu o trailer na Comic Con, no terceiro dia do evento, que explodiu a cabeça de todo mundo. Todo mundo quer saber todas as teorias do trailer. E eu vou comentar aqui, agora, no vídeo da DC Comics Brasil, todos os detalhes desse trailer e algumas das teorias que eu acho mais interessantes sobre a trama do filme. Bora lá. Porque hoje é o dia da verdade. E assim começa o trailer, galera. O Superman sendo julgado por tudo que ele acabou por fazer no fim do filme do Man of Steel. O Zack Snyder foi muito julgado pelo final de Man of Steel, em que o Superman causa toda aquela destruição, não se preocupa com os civis durante a batalha dele contra o Zod. E acredito que... Não sei, alguns dizem que ele fez essa ligação entre Batman vs Superman, que estava sendo mostrado no trailer, e o final. Ele fez tudo isso por causa da reclamação dos fãs, e há quem diga que foi tudo pensado. Se vocês notarem no começo do trailer, assim que passa essa cena deles no tribunal, do Superman no tribunal, a gente tem logo uma cena do Bruce Wayne, do Ben Affleck, tá perfeito como Bruce Wayne, e a gente tem logo uma cena que mostra, né, durante aquela cena do General Zod destruindo tudo com um laser, mostra a visão do Ben Affleck, a visão do Bruce Wayne que estava em Metrópolis vendo tudo aquilo, e a gente conseguiu sincronizar o vídeo e ficou, galera, ficou foda, sincronizado, foda. Se foi algo pensado, parabéns pro Zack Snyder. Logo na sequência, a gente tem uma sequência de imagens que mostram basicamente o Batman voltando. Todo mundo sabe que tem várias referências, não é a mesma história, mas tem várias referências no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e que o Batman, ele está durante muito tempo parado, ele deixou de ser o Batman. Então isso vai acontecer também no filme do Batman vs Superman. E a gente consegue ver algumas cenas em que o Bruce Wayne decide voltar à ativa. A gente vê uma cena de algum ladrão, alguma coisa, algum subvilão que foi torturado pelo Batman, e logo em seguida a gente vê o Clark Kent levando uma chavada do chefe, né, dizendo que ninguém se importa com a briga entre Clark Kent e Batman, né, e para ele deixar tudo isso para lá. E a gente já vê ali o começo da tensão entre o Batman e o Superman nesse trailer, né? No primeiro trailer a gente, claro, já viu muitas outras menções dessa tensão, mas ali a gente vê que é algo que foge não só Batman e Superman, tem algo ali entre o Clark Kent e o chefe dele, já notou isso, essa perseguição que o Clark, como jornalista, tá fazendo ao Batman. Logo na sequência a gente vê várias cenas do Superman que a galera queria ver. O Superman que salva as pessoas. A gente já pode ver uma cena do Clark, do Superman com a Lois Lane, ela falando para ele, consolando ele, dizendo que a esperança, o símbolo que está no peito dele significa algo. E logo na sequência a gente vê uma cena de uma enchente ou algo do tipo, e o pessoal no telhado. E ao invés do pessoal fazer o símbolo de SOS, o que é normalmente para pedir ajuda, eles fazem o símbolo no telhado do Superman, e ele vai salvar a galera. E para mim, uma cena que é fantástica, e nessa cena a Martha Wayne, a atriz que faz a Martha Wayne, tá fantástica também, é a conversa entre eles dois, em que ela fala que para ele ser um monumento, para ele ser um anjo, para ele ser tudo o que os humanos querem que ele seja. Ou nada disso. Ele nunca deveu nada a esse planeta, né? Ela fala pra ele. E várias cenas de heroísmo, de que você percebe que ele decidiu ser tudo que os humanos querem que ele seja, basicamente. O herói, o patriota que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos, que os pessoal tanto criticou de não ter visto no Homem de Aço, e agora a gente vai ter, sim, nesse filme.
Então a gente vê o Lex Luthor, a gente vê aquele Lex Luthor malemolente, aquele Lex Luthor manipulador, talvez uma servente, alguma secretária do Lex Luthor leva a senadora, a mesma senadora que estava julgando o Kal-El no começo do trailer, ele leva ela para casa dela e tá ali manipulando ela, usando boas palavras para colocar ela contra o Superman, possivelmente. Guardem isso na cabeça de vocês. Uma cena que a gente vê o Superman ajoelhado na frente do Lex Luthor com uma expressão inicialmente de calma, tranquilidade, e logo na sequência uma expressão de raiva, como se ele não pudesse, se ele tivesse impossibilitado de fazer o que ele gostaria de fazer naquele momento, que acredito eu seria dar um supapo na cara do Lex Luthor, mas por algum motivo ele não poderia fazer aquilo, talvez porque o Lex Luthor colocou ele numa enrascada moral, alguma coisa que se ele fizesse alguma coisa ali, ele seria mal visto pelas pessoas na rua, por Lex Luthor ser uma pessoa pública e talvez até amada, a ponto de no futuro ser o presidente dos Estados Unidos, como a gente sabe que acontece nos quadrinhos. Então a gente vê ali o Lex Luthor manipulando tudo e a gente vê que realmente ele vai estar por trás de toda essa treta, entendeu? Manipulando o governo a favor dele. Então é o Lex Luthor que a gente também gostaria de ver nos cinemas, a gente vai estar vendo com o Jesse Eisenberg. Não só isso, galera, a gente vê ali outra cena importante. O Lex Luthor tem posse do corpo do General Zod. Vê ali eles com um saco preto, abrindo um zíperzinho, a gente vê ali o corpo do General Zod. Depois eu comento mais, mas especulações dizem que ele vai usar o corpo para criar o Doomsday, que é um vilão clássico dos quadrinhos, ou talvez fazer o Bizarro, que é uma outra teoria que eu vou comentar daqui a pouco. Então a gente volta pro Bruce Wayne mencionando o Superman e falando um pouco da vida dele em Gotham, e algumas cenas vão passando, né? E uma cena dessa chama bastante atenção, é que ele está olhando para o uniforme do Robin, e talvez, acredita-se que o Robin tenha morrido, e nesse uniforme tem a letra clássica do Coringa também, pichações do Coringa no uniforme do Robin, que já é uma menção de que o Coringa existiu, que o Coringa do Esquadrão Suicida, que também foi outro trailer fantástico, também está nesse mesmo universo, que a gente já sabe disso, mas a gente vê ali menções do Coringa ali, então isso é muito interessante, que se o Coringa pode ou não aparecer no filme, menções dele para o possível filme solo do Batman. E logo na sequência, não só essas menções ao Coringa, a gente vê uma cena que a gente viu no primeiro trailer, mas é uma cena interessante, que é uma espécie de milícia que tem no ombro o símbolo do Superman. Eles estão se ajoelhando enquanto o Superman está caminhando entre eles tranquilamente, o que eu acho extremamente estranho, e depois eu vou comentar, que se encaixa também na teoria que eu vou comentar com vocês. A gente tem 3 coisas para mencionar que passam logo na sequência, que é uma cena aquática, que a gente não sabe se vai ter realmente o Aquaman nesse filme. Especula-se que o Aquaman vai ser mencionado no Superman, se lembrando de que foi ele que salvou ele em Man of Steel, no Homem de Aço, naquela cena que ele salva o pessoal na plataforma de petróleo, mas a gente vê uma cena rápida, aquática ali, né, que pode ter relação com isso. A gente vê também a Mulher Maravilha, né, com uma roupa de civil comum, né, e logo na sequência a gente vê novamente os pais do Bruce morrendo. O pessoal não cansa de matar Thomas e Martha Wayne, pra gente sempre ficar triste quando vê essa cena e explicar o porquê da motivação do Batman, mas a gente vê novamente essa cena. Pra finalizar, digamos, essa primeira parte calma do trailer, que já teve muita coisa, mas pra finalizar a parte calma do trailer, a gente tem ali o Batman reativando o Bat-sinal. Então o Batman, o pessoal tava zoando na página, o Batman chamando o Batman, então a porra ia ficar séria a partir daquele momento. Então começa a porradaria, o que é lindo de se ver. Novamente a gente vê ali a Mulher Maravilha como civil entrando dentro de um carro, e uma cena bastante curiosa, que é a Batwing, a nave do Batman, sobrevoando um lugar que está totalmente destruído. Na sequência a gente tem de novo a Mulher Maravilha, dessa vez Gal Gadot vestida realmente de Mulher Maravilha, pequenos segundos nesse trailer que impressionam a galera, que todo mundo calou a boca, né? Com a tranquilidade na qual ela tá ali segurando o escudo e a espada. Então a gente vê, e ela usa os poderes dela, a gente vê logo ela tocando os 2 braceletes e uma energia destruindo mais ainda o local que já estava totalmente destruído.
É bom também a gente observar que, se eu não me engano, não sei se é nessa cena ou na outra cena rápida que aparece a Mulher Maravilha, a Batwing está atrás da Mulher Maravilha, é destruída. Então o Batman tá. Esse local que o Batman estava sobrevoando é o mesmo, tá? Então isso é importante também de vocês verem e observarem um detalhe do trailer. A gente tem novamente aquela milícia com o símbolo do Superman no ombro e o Batman num deserto com uma armadura diferente, né, a Desert Suite dele, descendo a porrada ali na galera, né. Alguns dizem que ele matou um do pessoal da milícia, mas não é confirmado que ele matou ninguém. E também a gente vê logo na sequência algumas cenas do Batman lutando que mostra que ele é um Batman mais ágil, é um Batman um pouco diferente do Christian Bale, que era só cotovelado e chute, né. E também a gente tem que observar também os diálogos. O Alfred, já como mentor, não importa a idade do Bruce Wayne, o Bruce Wayne tá mais velho, é um Batman mais maduro, mas o Alfred continua sendo o mentor dele, dizendo que o Superman não é o inimigo deles. Mas o Batman é teimoso ainda, e a gente tem que ver a porrada, então, né, não vai dar ouvidos ao tio Alfred. A gente tem outras cenas interessantes, que são para se pensar um pouco. A gente tem a LexCorp, né, alguém entrou na LexCorp com uma moto e logo na sequência o chão de alguma espécie de laboratório cheio de balas, então houve uma batalha ali, e o Lex Luthor com um pedaço gigantesco de Kryptonita, o que confirma que o Lex Luthor vai ter a Kryptonita em posse dele. Dizem que talvez seja o Batman que tem invadido a LexCorp para roubar a Kryptonita e usar contra o Superman, mas isso não é confirmado, apenas especulação. A gente tem a narração épica do Lex Luthor, do Black and Blue, Man, God vs. Man, né? Toda essa narração dele e com cenas interessantes. A cena da Mulher Maravilha sendo empurrada por alguém e, como o Érico Borgo disse, com aquela risadinha dela de agora fudeu, neguinho, agora você tá ferrado que eu vou descer a porrada em você. E logo na sequência a gente tem Superman enfrentando o Batman descendo o chute, a voadora no peito do Superman. Uma coisa que eu achei engraçado, dá a entender, parece, que eu achei, que parece que o Superman estava esperando o Batman dar aquela porrada nele, né, no telhado que eles caem, mas tudo bem. E além disso, a gente vê novamente aquela cena de destruição e o Superman, né, soltando um laser, um raio pelo olho, e dá a entender que ele está tentando atingir o Batman. Esse é outro ponto interessante que vocês têm que prestar atenção. Ele está tentando acertar o Batman, e o Batman está numa espécie de prédio, alguma coisa, com ali, né, dá um raio e ele faz a menção clássica, a capa do Cavaleiro das Trevas, que todo mundo foi à loucura, e ele usando também seus apetrechos para escapar do possível raio do Superman, não é confirmado que seja o raio, pode ser um jogo de cena que dê a entender que é o raio, né? Então, para finalizar, uma parte que me deu arrepios na primeira vez que eu vi o trailer, que é a narração ainda fodástica do Lex Luthor, dizendo "The Red Capes are coming". Alguns dizem que os capas vermelhas é o nome dado à milícia que tem o símbolo do Superman no ombro, o que faz muito sentido, mas não é nada confirmado ainda. E outros dizem que os capas vermelhas, segundo a teoria, são clones do Superman ou algo do tipo. Não sei ainda o que significa The Red Capes are coming. Mas a forma como o Lex Luthor, como o Jesse Eisenberg está tranquilo e eles... Parece que ele acabou de aprontar alguma coisa e está contando aquilo pra alguém, se vangloriando da coisa que ele fez, que vai dar merda, avisando "The Red Capes are coming", que pra mim é fantástica. E logo também a gente tem uma outra cena foda, a cena final é foda, do Superman indo até o Batmóvel, arrancando o capô do Batmóvel, arrancando a parte de cima, e o Batman, tranquilamente, se levanta do Batmóvel e meio que olha pra cara dele e fala: "Qual é, cuzão? Você quer apanhar? Puta que pariu, aquilo ali é fantástico". Batman versus Superman. E agora eu vou comentar algumas teorias. Vou comentar duas teorias principais, rapidinho, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas duas teorias principais da trama do filme. A primeira teoria é a seguinte, ela é uma teoria fácil de vocês. Rapidinho, então eu vou comentar rápido dela. Na teoria, o Lex Luthor estaria usando o corpo do General Zod para criar o Doomsday, né? E faria bastante sentido isso. Além disso, nessa teoria diz que os capas vermelhas, né, o The Red Capes, eles são a milícia realmente criada pelo General Zod para espalhar
o caos em nome do Superman e assim baixar mais ainda a popularidade dele. Nessa teoria ainda dizem que o Lex Luthor estaria manipulando a mente do Bruce Wayne para que ele ficasse com raiva do Superman. Acredito que ele soubesse que o Bruce Wayne era o Batman e estava manipulando ali para que o Batman ficasse contra o Superman, para que ele ganhasse tempo para criar o Doomsday. O que faz sentido. No final da peleja, teria então o Batman se aliando ao Superman e a Mulher Maravilha para derrotar esse vilão que acabou de nascer a partir do General Zod. Outra teoria que é um pouco mais bizarra, digamos assim, diz que o Lex Luthor iria conseguir aprisionar o verdadeiro Superman e ia jogar a criação dele no mundo, o Bizarro, uma versão adaptada do Bizarro mais semelhante ao Superman, não para que ele causasse o caos, mas seria um ser poderoso, influente, em que o Lex Luthor poderia controlar. Isso explicaria muito aquela cena em que o Superman está ajoelhado perante ao Lex Luthor. Isso mostraria talvez ele sendo subjugado pelo Lex Luthor, né? E a teoria ainda continua e diz o seguinte, que esse Bizarro, a milícia também seria criado pelo Lex Luthor, e isso explicaria o seguinte, para mim faz sentido também porque eu não acredito que o Superman aceitaria ter uma milícia em nome dele. As pessoas iriam entrar em perigos em nome dele, em lutas em nome dele. Eu acredito que o Superman não aceitaria isso. E no trailer a gente vê claramente que o Superman caminha diante deles e não fala nada, não faz nada, deixa os caras agirem. Então eu acho que isso faz sentido por causa disso. A teoria ainda diz que aquela cena em que o Batman pergunta, você sangra, seria para o Bizarro, porque ele seria um robô, uma criação robótica, então seria uma pergunta comum, você sangra, né? A teoria ainda diz que no final o Superman conseguiria se soltar e se juntaria ao Batman e a Mulher Maravilha contra o Bizarro. Umas coisas que dão força a essa teoria. Vocês podem reparar no trailer que o Superman, em todos os momentos que ele aparece, uma coisa que eu devo mencionar aqui também é que o Henry Cavill, o Clark Kent, não fala nada durante o trailer inteiro, ele não fala uma palavra, mas em todas as cenas que ele aparece, ele está com uma cara de bravo, nervoso, ele está zangado. E durante a batalha dele contra o Zod, por exemplo, ele está zangado, mas não em todos os momentos. Outra coisa que também suporta essa teoria é que o Superman, naquela cena em que o Superman solta uma rajada de laser no Batman, o Superman não faria aquilo, ele não mataria alguém, ele matou o Zod, que foi um último momento, não tinha mais o que fazer, ele queria salvar aquela família que estava ali, e aquela rajada é mortal, e ele soltou no Batman com toda a força. Se o Batman não tivesse desviado, ele morreria. Então essa é a segunda teoria que pra mim faz bastante sentido, mas eu não coloco minha mão no fogo por nenhuma delas, né? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. As teorias vão estar aí nos comentários. Tem também o roteiro vazado, uma premissa de roteiro vazado que tem lá no site do retalhoclub.com. Curtam a página, galera. Essas teorias vão estar escritas aqui e também uma versão do roteiro vazado que tá lá no site do Retalho Clube. Não deixa de curtir a DC Comics Brasil. Queria mandar um abraço pra galera do Conselho Nerd de todos os CDCs da DC Comics Brasil. Então, a gente fica por aqui, galera, e até a próxima. Falou!